Seja bem-vindo à segunda aula do curso de AutoCAD. Aqui novamente eu estou na tela inicial do AutoCAD e nesta segunda aula eu vou ensinar vocês a criar um template no AutoCAD 2020. O que seria um template? Template é um modelo padrão do AutoCAD, na qual não vai ser necessário toda vez que você for criar um novo projeto, você efetuar diversos comandos novamente, como por exemplo, criação da página de plotagem, criação de layers, criação de uma nova cota, por exemplo, suas cotas vão estar todas configuradas, edição de texto, todos os seus textos ali vão estar configurados. Então o template ele vai servir basicamente para isso, para que você tenha economia no seu tempo na hora de projetar. Então, primeiramente, eu vou abrir um template padrão do AutoCAD. Eu vou vir aqui em Novo e eu clico aqui em ACAD ISO, que é um template padrão do AutoCAD. Abrindo aqui este template, eu vou entrar na tela inicial do AutoCAD e primeiramente eu vou repassar para vocês algumas informações importantes. Navegando aqui pelo AutoCAD, vocês vão encontrar as guias do AutoCAD, guia padrão, guia inserir, guia anotação, guia paramétrico. Então todos esses elementos aqui vocês vão chamar de guia. E dentro das guias vocês vão encontrar os painéis, painel desenhar, modificar, anotação, camadas. Dentro da guia padrão vocês encontram esses painéis. Então, navegando pelo comando linha ou qualquer outro comando em cada painel, vocês vão apertar a tecla F1 navegando sobre o comando e vocês podem acessar algumas informações de ajuda sobre aquele comando. Linha, comando, dezembro de 2019, e aí ele vai explicar tudo o que vocês podem fazer naquele comando. Acessando, por exemplo, o texto, apertando F1 em texto, vocês vão encontrar também diversas informações e assim sucessivamente. Aqui nesta parte inferior do AutoCAD, vocês encontram aqui, por exemplo, o modo grade, que é justamente estas grades aqui que vocês estão visualizando. Se eu for retirar ela, vocês percebem que ela não fica mais visual no AutoCAD. E clicando no segundo botão do mouse em configurações de grade, vocês podem editar esta grade, editar a altura dela, no caso o espaçamento em X e espaçamento em Y. Se vocês desmarcar esta opção, vocês podem colocar tamanhos diferentes em X e Y. Marcando ela, vocês percebem que fica o mesmo tamanho em X e em Y. Então este é o modo grade. Eu particularmente não gosto muito de utilizar esta opção, porque eu acho que o desenho fica poluído. E aqui nesta segunda opção, que é o modo ajuste, eu vou digitar o comando linha aqui para vocês entenderem melhor. Então, este modo ajuste é justamente o que? A identificação do AutoCAD em cada interseção dessa. Vocês percebem que ele está identificando, e se eu desmarcar ele, o AutoCAD não vai mais identificar esta opção. Percebam que ele não identifica mais, e se eu marcar ele vai começar a identificar. Eu também não gosto muito de utilizá-la porque ele deixa particularmente o AutoCAD um pouco mais lento, então eu prefiro desmarcar esta opção. Vocês percebem também, se eu deixá-lo ativo, ele está com o tamanho de 10, justamente porque no modo grade o tamanho no eixo X e no eixo Y é 10. Eu vou aqui digitar dist de distância para vocês verem que realmente é 10 e deletar. Continuando, eu vou vir aqui para o modo orto. O que seria o modo orto? Se eu deixar o modo orto ativo, o meu cursor ele só vai navegar em ângulos
de 90 graus, 0 graus, 260 graus, 270 graus, 360 graus. E se eu deixá-lo inativo, vocês percebem que ele navega em todos os sentidos. Este modo orto ele vai ser realmente bem importante em determinadas situações. Por exemplo, quando vocês querem criar linhas fazendo ângulos de 90 graus, 180 graus, 270, ele é bem importante. E eu vou deixá-lo por enquanto inativo. Navegando em outras informações importantes, vocês vão ter aqui o isométrico, que é quando ele fica realmente em visualização isométrica. Esta visualização isométrica, ela vai ser bastante importante. Ela vai ser bastante importante quando a gente for criar, por exemplo, detalhes isométricos em projetos hidráulicos. Só para vocês terem uma noção, é como se fosse uma espécie de 3D. Como vocês podem visualizar aqui, ele fica uma espécie de 3D. Então, ele é um comando importante em algumas situações. Eu vou apagar essas linhas com o comando del. Tem outras informações aqui que, por enquanto, eu não vou falar sobre elas. Aqui vocês percebem que dá para alterar também a escala do seu desenho, e aqui eu tenho algumas configurações da área de trabalho, modelagem 3D, introdução ao 3D e assim sucessivamente. Agora eu quero iniciar a configuração do nosso template, finalmente, né? Eu vou vir aqui em anotação e vocês percebem aqui as cotas do nosso projeto. O que seria uma cota? Primeiramente eu vou vir aqui em cotas e vou clicar aqui para vocês visualizarem o que é uma cota. Esta cota ficou bastante grande, então vou criar uma menor aqui. A cota é justamente a distância de um ponto a outro, simplesmente isso. Então todo o nosso projeto ele tem que estar cotado para a pessoa que for executar saber a largura do quarto, o comprimento e assim sucessivamente, né? Então, esta cota já vem padrão naquele template que a gente iniciou. Eu vou clicar aqui nesta seta e vou vir em gerenciar estilo de cota. Ou, caso vocês prefiram, estilo cota. É um comando. Ou no inglês, underline dedinho. Pronto. Eu vou vir em novo. Vocês podem também vir em modificar as cotas existentes. É super possível, mas eu vou vir em novo. Novo cota curso CAD. Continuar. Vocês percebem aqui que ele abriu esta nova aba. Eu posso alterar a cor, eu posso alterar o tipo de linha, colocar uma linha contínua ou adicionar uma nova, né? No caso tracejada. Então, existem diversas configurações para o estilo de cota. No caso, como esta cota é nova, eu vou vir alterar algumas informações. Deslocar da origem, eu vou colocar 0,05. Estender além das linhas da cota, eu vou colocar 0,1. Em símbolos e setas, eu não gosto de usar essa seta, eu gosto de usar inclinada. Linha de chamada também inclinada. E o tamanho da seta eu não gosto de deixar muito grande, 0,1. Eu vou vir em OK e fechar. Agora esta cota curso AutoCAD. Vocês percebem a diferença? Eu vou vir aqui em retângulo e criar um retângulo só para exemplificar. E vou cotar este retângulo. Pronto, não é um processo difícil a criação de uma cota, então é extremamente importante a gente ter algumas cotas configuradas para que quando a gente for projetar, a gente
cote determinados locais, por exemplo, um determinado detalhe vai estar com uma cota maior do que a própria planta baixa e assim sucessivamente. Eu vou apagar aqui e por enquanto a gente vai deixar somente este estilo de cota criado, só para vocês terem uma noção. Aqui em texto, vocês também podem vir em texto, aqui nesta seta superior e vir gerenciar estilo de texto. Aqui vocês também podem criar estilos de texto. Eu vou vir em novo e vou colocar aqui calibre e vou colocar a fonte calibre e estilo de fonte eu vou colocar só para exemplificar negrito. Eu posso colocar ela de ponta cabeça, invertido, então diversas opções eu posso fazer na configuração do estilo de texto. Eu vou vir em aplicar e fechar. Pronto, agora vocês percebem que eu criei um novo estilo de texto. Vou clicar aqui e digitar, por exemplo, quarto. Pronto, é justamente este estilo calibre. E aqui eu posso selecionar e alterar o tamanho do texto para, por exemplo, ponto 1. Agora ele ficou realmente bem inferior o tamanho. Agora eu vou vir de novo em cotas, eu vou vir gerenciar estilo de cotas, eu vou vir em modificar e no texto, o estilo de texto, já que eu acabei de criar aquele estilo de texto, eu vou colocar justamente o estilo que eu criei. Vou vir em OK e fechar. Agora vocês percebem que o novo estilo de texto está justamente o que eu acabei de criar, o calibre. Eu vou vir em gerenciar estilo de texto. Em calibre eu vou botar aqui em negrito itálico e vou botar em aplicar. Fechar. Vocês percebem que agora ele está em estilo itálico. Então vocês têm diversas opções para irem exercitando, entendeu? Então por enquanto eu vou deixar neste padrão e seguindo adiante eu vou vir aqui em layout, vou excluir esta segunda aba. O que seria o layout? O layout é justamente a nossa configuração da página de plotagem. É aqui que o nosso projeto, depois de finalizado, vai ficar. Só para vocês terem uma noção, eu vou criar aqui um retângulo e vou colocar algumas informações dentro desse retângulo. Pronto. Agora em layout, vocês percebem aqui que isso daqui é um viewport. O que seria um viewport? O viewport é uma vista daquele modelo, daquele nosso modelo já criado, né? Então eu vou clicar 2 vezes dentro do viewport e vocês percebem que ele identificou aqui o desenho que a gente acabou de criar. Então quando a gente for finalizar o nosso projeto, a gente vai adicionar diversos viewports, por exemplo, o viewport da planta baixa, o viewport da planta de situação e assim sucessivamente. Mas por enquanto a gente vai configurar a página de plotagem. Então eu vou excluir esse viewport e esse elemento tracejado aqui, o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que somente vai ser impresso na nossa página aqui de plotagem, vai ser impresso somente até o tracejado. E não é isso que a gente quer. Neste primeiro layout a gente vai criar um layout de folha A1. Então eu vou renomear e vou colocar A1 ABNT. Clicar no segundo botão do mouse e vou colocar aqui em gerenciador de configuração de página. Eu vou vir em modificar. Vocês percebem que ele abriu a configurar a página A1 ABNT
E eu posso botar aqui qual é a impressora que eu quero que configure. Eu vou colocar PDF Creator, que é justamente um aplicativo que eu tenho instalado para transformar o AutoCAD em PDF. E no tamanho do papel eu vou colocar em A1. A1, 594 por 841. Eu já tenho aqui aberto uma folha sobre os tamanhos da ABNT. A1 é justamente essa, 594 por 841. Então a gente vai continuar com esse tamanho de papel. Só que se eu clicar aqui em OK, vocês percebem que ele está, agora o tracejado, ele está justamente aqui. Vocês viram aqui? O tracejado ele não está vindo até o final. Então eu vou vir aqui de novo em gerenciador de configuração da página. Vou vir em modificar. Aqui em propriedades vou vir em modificar tamanho de papel. Tamanho de papel e calibragem, modificar tamanho de papel. Vou procurar aquele tamanho, no caso A1. Pronto, A1 eu vou vir modificar e vocês percebem que na área imprimível vocês têm aqui, ó, superior 0,12, eu vou deixar 0, inferior 0, esquerda 0 e direita 0. Pronto, ele vai imprimir toda a página. Eu vou vir avançar, nome do arquivo eu não vou alterar. E concluir. Pronto, ele já foi alterado e vou digitar OK e OK. Pronto, ele já foi alterado. Agora ele está vindo realmente até o final da folha. Está vindo realmente até o final da folha. E voltando de novo em gerenciador de configuração de página, em modificar, outras informações importantes. O que plotar o layout seria o que? Ele vai plotar todo aquele layout, ou seja, toda esta tela aqui de layout. Novamente eu vou vir em gerenciador de configuração de página, modificar. Se eu colocar em janela, ele vai plotar somente parte da janela que eu selecionar, por exemplo. Somente isso, por exemplo. Pronto, ele vai plotar somente aquela parte parcial da janela. Vocês veem que realmente está selecionado somente isso. Mas como a gente quer plotar realmente todo o layout, eu vou deixar configurado como layout. Escala 1:1, orientação eu posso mudar para vertical. Vocês percebem que muda para vertical e assim sucessivamente. Gerenciador de configuração de página, modificar. Aqui nesta parte superior, tabela de estilo de plotagem, o que seria isso? Seria a configuração dos nossos layers. Pegar o nosso layer, por exemplo, da cor verde, eu vou deixá-lo com o quê? Com a largura tanto, se ele quer ser tracejado, se vai ser a cor daquele layer ou black. E assim sucessivamente. Vocês percebem aqui que a gente pode configurar a cor 1, por exemplo, tipo de linha, a espessura, se ele vai ficar em cor preta ou vai ficar, por exemplo, na cor do objeto. Mas isso eu quero deixar para o final, na hora que a gente for realmente plotar, na hora que o projeto estiver finalizado, a gente vai configurar esta parte. Então vou clicar em Cancel e vou deixar por enquanto com essas informações. E vou clicar em OK e fechar. Ou tem que alterar vertical para horizontal, né? Modificar horizontal. Pronto, agora realmente está no tamanho A1, mas existem outras informações importantes, que é, por exemplo, a margem. A gente vai configurar o tamanho a margem do nosso papel. Eu vou vir novamente gerenciador de configurações da página. Vocês percebem que a página ela é o que? 594
por 841. Então vou criar um retângulo realmente bem no final aqui. Aqui especificar outro ponto de canto, vou colocar 841 tab, vocês clicam em tab por 594. Pronto, agora vocês percebem que ele criou realmente o retângulo e eu vou explodir esse retângulo. Explodir. O que seria explodir? Agora viraram linhas independentes. Não está mais sendo linhas contínuas, né? Agora elas são linhas independentes. Então eu vou agora criar as margens dessa página. Eu vou dar aqui underline offset, que no caso é do inglês, 25. E como vocês podem ver aqui, as outras margens elas são todas ponto 10 ou 10 milímetros. Underline offset 10. Pronto, pessoal, agora é só dar um fillet, underline fillet, para poder cortar. Pronto, e agora as margens da nossa página está criada. Outro detalhe importante, eu posso colocar somente um tracejado aqui, nesses pontos, que são os pontos que na hora que a gente for plotar, depois de plotado, a gente poder dobrar a página nos locais exatos. No caso 185, 185, 130, 130 e 210. Então, underline offset 185, 185 novamente, agora 130, underline offset 130, 130 novamente e a última 210. No caso, a última não tem problema, pode deixar o tanto que tiver sobrado, 176. Pronto. Agora aqui eu vou mover essas linhas para elas ficarem todas somente nesta parte inferior. Aí quando a pessoa plotar, ela já vai identificar essa linha inferior e já vai saber que é o ponto em que ela deve dobrar. E por último, a gente vai criar o nosso carimbo. A gente vai pegar a metade da folha, que vocês percebem que ele identificou o midpoint, que ele é triangulado aqui, e a metade da folha até esta primeira dobra. Pronto. Agora vamos dar um fillet e pronto. O nosso carimbo vai ficar realmente somente isso. E para não deixar vocês preguiçosos de um modo rude, meu falando, eu vou vir aqui em carimbo AutoCAD. Só para vocês terem noção de algumas informações de carimbo. O que realmente tem no carimbo? No caso, a gente coloca, por exemplo, o endereço da obra, o tipo de projeto, no caso, projeto arquitetônico. Então, diversas empresas, elas colocam o carimbo de forma diferente. Aqui, neste caso, como vocês veem que está bem organizado. Então, aqui somente para exemplificar, eu posso dar um offset aqui
de 100 e deixar essa parte superior para adicionar algumas informações. Texto, vou vir em texto e vou digitar aqui observações. Observações. Pronto, agora essa parte superior ficou destinada para colocar alguma observação da parte da prefeitura que for analisar o projeto. E aqui, um pouco mais embaixo, eu vou criar outra linha e vou deixar esta segunda parte para o nome do projeto, projeto arquitetônico. E vou estender aqui. 2.5 eu vou botar para 5. Pronto. Agora só seguro em cima e arrasto para a posição que eu quero. Outras informações importantes seriam o quê? Linha, underline, offset de 20. Eu vou colocar aqui responsável projeto. Pronto. Eu vou vir aqui em copiar. Eu vou clicar a primeira vez e vou vir aqui neste ponto e copiar para cá. Agora eu vou colocar responsável execução. E por último, vou copiar novamente. E aqui eu vou colocar cliente. Vou copiar esta linha para ela ficar do mesmo tamanho. E aqui eu posso adicionar outras informações, como por exemplo, endereço da obra. E assim sucessivamente, pessoal. O carimbo de vocês podem editar do jeito que vocês quiserem. Eu vou copiar de novo estas duas informações. E aqui eu queria colocar conteúdo projeto. Pronto, nesta terceira parte vocês podem adicionar o conteúdo do projeto, como por exemplo, planta baixa, planta de situação, planta pavimento superior e assim sucessivamente. E nomearem, né? Claro, eu posso botar aqui 1.0, copiar, underline, edit, dois, três.
Pronto, pessoal, basicamente é isso a nossa folha. E vocês podem estar criando outras folhas, como por exemplo uma folha A2. Vocês percebem que ele novamente colocou o viewport. Irem configurando o gerenciador de configuração de página, modificar. E aqui no caso a gente vai colocar A2. A2 e assim sucessivamente. Bom, pessoal, agora eu vou digitar aqui opções. Em opções vocês percebem algumas informações importantes: arquivos, exibir, abrir e salvar, plotagem e assim sucessivamente. Em exibir, vocês vão ver aqui o esquema de cores, que pode ser escuro ou leve. Se vocês colocarem em leve e aplicar, vocês percebem que a parte superior aqui e a parte inferior mudou a tonalidade de cor. Mas geralmente a gente utiliza escuro, que fica mais fácil de visualizar. E em cores, o que seria cores? É justamente estas cores aqui. Essas cores do projeto. No espaço de modelo 2D, aqui vocês percebem que está preto. Se eu quiser alterar para branco, vocês veem que alterou a cor. Novamente, eu gosto de deixar preto, eu acho mais fácil de visualizar. Em folha layout, que é justamente aqui onde a gente acabou de configurar a parte da folha de plotagem. Por exemplo, se eu colocar ela preta e botar em aplicar, vocês percebem que a folha ficou na tonalidade escura. Novamente em opções, vocês podem também alterar na parte da folha o plano de fundo do papel. Eu vou colocar aqui preto. Vocês percebem que essa parte do plano de fundo ficou preto. Mas a parte do layout eu gosto de deixar toda branca. E fica a critério de vocês. Aqui em editor de blocos também é normal vir com outra cor, acho que vem com branco por padrão. Eu gosto de deixá-lo preto, que fica também mais fácil de visualizar, e assim sucessivamente. No tamanho do cursor de mira, vocês vão ver que se eu deixá-lo em 100%, o cursor, vocês percebem que ele ficou totalmente, a linha totalmente preenchida. Muita gente gosta de utilizá-lo assim. Eu particularmente não gosto muito, mas fica também a critério de vocês. Eu gosto de deixar em torno de 20 mais ou menos, que é onde eu vou deixá-lo. Olha, mudou o tamanho. Prosseguindo aqui em abrir e salvar como, é ideal que vocês deixem em 2004. Por mais que estejamos utilizando o AutoCAD 2020, ou para quem esteja utilizando uma versão inferior, como 2017, 2018, por exemplo, esta opção permite que outras pessoas que vocês forem compartilhar o projeto, outras pessoas conseguem também abrir esse projeto. Uma pessoa que está usando uma versão inferior, como 2018, 2008, 2004 e assim por diante, se vocês forem deixar em 2020, no caso não tem 2020, 2018, outras pessoas não vão conseguir abrir aquele projeto e fica inviável, né? Então, coloquem em desenho AutoCAD 2004. Aqui em plotagem e publicação, no caso vocês percebem que eu vou deixar em PDF Creator, mas se vocês tiverem alguma impressora configurada, vocês podem deixá-la também. Em sistema, vocês podem ativar a placa de vídeo, caso vocês tenham uma placa de vídeo dedicada. Preferências do usuário, não vou alterar muita coisa aqui. Em desenho, aqui o Auto Snap,
o que seria o auto-snap. Eu vou digitar aqui linha. O auto-snap é justamente esta identificação aqui. Eu esperei para explicar a parte do snap agora, justamente para vir com a parte de opções, né? Então, o auto-snap é justamente, eu vou digitá-lo aqui, OSNAP. É justamente esta parte aqui. Vocês percebem que no meu estão todos selecionados. Se eu limpar todos e digitar linha, o meu comando não vai identificar absolutamente nada. Não vai identificar o encontro de duas linhas, não vai identificar a parte do meio de uma linha, não vai identificar, por exemplo, um texto, nada, ele não identifica nada. Isso é ruim na hora de projetar. Se eu for vir aqui em OSNAP, é ideal que vocês deixem selecionado tudo, ou pelo menos os mais importantes, que no caso é centro, meio, extremidade. Esses geralmente são os mais importantes. Paralelo também é bom, e perpendicular, e assim por diante. Vocês percebem agora, se eu digitar a linha, eles vão identificar o midpoint, que é o meio da linha, vão identificar a extremidade e assim por diante. Eu vou digitar aqui círculo, linha. Agora ele identifica o centro. Se eu vir em OSNAP e tirar o centro, ele não vai identificar o centro novamente. Ele identifica aqui porque tem uma linha, mas eu vou deletar. Agora ele não identifica o centro mais. OSNAP. Pronto. Então o OSNAP é justamente isso. E vindo aqui em opções, se eu for aumentar o tamanho do marcador para totalmente, vocês percebem que o marcador ele vai ficar bem maior, né? Eu gosto de deixá-lo mais ou menos aqui, opções, né? Mais ou menos por aqui, não gosto de deixá-lo muito grande. E aqui em modelagem 3D a gente não vai alterar nada. E em tamanho da caixa de seleção, é justamente esta caixa de seleção aqui, no meio da cruz, né? No meio desta cruz. Vocês percebem que ela ficou bem grande agora. Eu não gosto de deixá-la muito grande. Eu deixo mais ou menos do mesmo tamanho do OSNAP, do Auto OSNAP. E basicamente é só isso. Se vocês quiserem, vocês podem salvar este menu de opções que vocês acabaram de criar, renomear, botar aqui curso AutoCAD, aplicar. Eu posso exportar para algum local. Ele vai ficar como .arg, curso AutoCAD. E pronto. Se eu quiser vir importar e tentar importá-lo, aplicar e fechar, não é possível importar para um perfil que está em uso. Por quê? Porque ele está em uso, por isso que não deu para importar. E eu vou digitar em OK. Pessoal, seguindo adiante, eu vou ensinar para vocês, na verdade, a criação de layers, que eu já havia citado anteriormente. Layers, no caso, em português é chamado de camada. E pronto, aqui, propriedades. Vocês percebem que aqui, nessas linhas que eu acabei de desenhar, linhas, retângulo, círculo, ele está utilizando o mesmo layer, que é o layer 0. Na hora que eu for criar novos layers, propriedades da camada, vocês vão vir aqui, nova camada, vou criar o layer parede, vou criar o layer cotas, vou criar o layer texto, também vou criar o layer janelas, vou criar o layer tracejado.
no caso, quando eu estou criando o layer tracejado, o tipo de linha que eu vou utilizar não é contínuo. O tipo de linha que eu vou utilizar, eu vou carregar um novo tipo de linha. No caso, eu cliquei aqui em contínuos, vou carregar e vou colocar o tipo de linha tracejado. E vou vir em OK. Na verdade, vou selecionar ele e vir em OK. Pronto, agora ele mudou o tipo de linha. Agora, aqui em cor, eu vou alterar a cor da parede para azul. Vocês clicam aqui, ó, clicam nessa caixa de diálogo. Em cotas, eu vou deixar ainda branco também. Em texto, eu vou deixar o texto em verde. Em janelas, eu vou deixar em amarelo. Tracejado, eu vou deixar em cinza. E é isso, pessoal. Estes layers eu criei somente para exemplificar. Vocês vão ver aqui que eu vou alterar este layer para parede. Este daqui eu vou alterar para janela. Só para vocês terem uma noção para que serve o layer. E aqui eu vou deixar em texto. Na verdade, vou criar um texto aqui. Texto. Opa. Clica duas vezes. Texto. E fechar o editor de texto. É porque ele ficou realmente bem pequeno. Aqui eu posso aumentar o tamanho dele. Vou botar aqui 20. Pronto. E aqui eu vou mudar para texto. Pronto, pessoal. Na edição do template basicamente é isso. A gente fez a edição de texto, fez a edição de cotas, configurou o menu de opções, configurou esse menu aqui da parte inferior, fez uma folha para plotagem. E agora eu vou salvar este template. Eu vou vir aqui nesse símbolo de AutoCAD, salvar como, e vou salvar em DWT, que é o modelo de desenho ou template. Vou vir aqui na área de trabalho, digitar template, curso, AutoCAD. Modelo de desenho normal, internacional, métrico e OK. Pronto, este template está salvo. Agora eu vou digitar aqui não. Agora eu vou vir aqui em novo e vou abrir aquele template. Vocês percebem que todas aquelas configurações elas estão salvas aqui e não precisa a gente criar novamente. Ou seja, a gente economiza tempo na hora de projetar. E é isso, pessoal. Muito obrigado por mais essa aula e eu te encontro na próxima aula.